Amém, querido? Abra comigo 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é sempre bom lembrar, tá? Por que a gente fala 2 Samuel? Por quê? Porque é livro, não é carta. Então não é 2 Samuel, 2 Samuel, porque é livro. Se é as cartas a gente fala, 2ª carta de Pedro, 1ª carta. 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Mas se falar segunda, você entendeu o recado, mas a gente só está explicando. Segunda, falar terça, falar quarta. 2 Samuel, capítulo 3. Falei, né? 2 Samuel, acabei de falar, né? 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Diz assim, querido: assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais, e a família de Saul foi se enfraquecendo. Mais uma vez. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais, e a família de Saul foi se enfraquecendo. Havia uma diferença entre a casa de Davi e a casa de Saul, e essa diferença gerou uma guerra, uma divisão, uma separação. A mesma guerra continua hoje. Trata-se de uma guerra de perspectivas. Fala de novo. É carioca, é muito essa. Percepção. Uma guerra de níveis de compreensão é uma guerra entre sistemas de igrejas contra aquelas que simplesmente têm um coração que deseja Deus. João 18, verso 36, é a perspectiva de Jesus, que é bem diferente. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. Começou uma guerra entre a família de Davi e a família de Saul. Mas o mais interessante é que, se você observar toda essa história, todo esse enredo, você vai ver que Davi sempre fugiu da luta com Saul. Sabe por quê? Porque Davi reconhecia que Saul era ungido do Senhor. Eu não posso tocar. O Senhor o escolheu, o Senhor o ungiu. Não posso tocar em Saul. E ele sempre fugia. Mas havia sim uma guerra. E é mais ou menos o que acontece hoje. Nessa perspectiva, agora saiu. Nessa perspectiva. É mais ou menos isso que acontece nos dias de hoje. A gente vê uma igreja querendo buscar ao Senhor, a face do Senhor, e outra que só quer fazer a coisa funcionar. Nós conhecemos ontem um rapaz, eu não posso falar muitos detalhes porque acaba indo para a internet, né, a mensagem. Eu sempre gosto de postar lá, porque tem pessoas que ouvem. E olha que interessante. Ele me falou de um pastor de uma certa igreja, de um certo ministério, daqui do Rio Grande do Sul. Quando ele termina de fazer as conferências e as campanhas, e traz gente famosíssima para ministrar as conferências de curas, milagres e sinais. Depois eles recolhem, depois quando acaba toda a conferência, se é uma semana, depois que acaba aquela semana, recolhendo tudo aquilo que eles arrecadaram, eles tiram alguns dias de folga numa mansão em Jurerê. Eu nem sei onde é Jurerê. Não, eu sei, era uma piada. Eu fui ver quem era o mais rápido para me explicar. Estou brincando. Eu não sabia, eu perguntei para a pastora, ele me falou, é em Santa Catarina. Oi? Não, fui não, ele, Marquinhos foi. Eu não fui não. E olha que interessante. Quando ele falou aquilo, doeu meu coração e os meus ouvidos. Porque há essa guerra hoje. Uma guerra
de uma igreja que quer buscar o coração de Deus. Uma guerra de uma igreja que quer buscar a face de Deus. Com uma igreja que não pode nem ser chamada de igreja. São salteadores. Só que a palavra diz bem claro que a família de Davi ficava forte e a de Saul enfraquecia. Sabe qual é o mais difícil, querido, você entender o evangelho? É que você precisa permitir o joio crescer junto com o trigo. Tu não tem que mexer. Tu sabe que o cara é joio, meu irmão. Tu sabe que a mulher é joia. Joia não, joio também. Tu sabe que é joio. Mas você não pode cortar. Sabe por quê? A pergunta é, você está sendo trigo? Como é que você consegue dizer que o outro é joio? Será que você e eu estamos sendo trigo? Só o ceifeiro vai saber. O que eu tenho que fazer então, pastor? Ser trigo. Crescer, se fortalecer e deixar que quem vai fazer a colheita é o nosso Senhor. Nos iramos? Nos iramos. Choramos? Choramos. Mas o Senhor há de fazer a sua justiça. Hoje é em Jurerê. Amanhã é no mármore do inferno. E o nosso Senhor não vai ter um pingo de pena daqueles que mexeram com os pequeninos dele. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor, sendo justos, retos, inabaláveis. Se só tem 15 pessoas, somos 15 pessoas queimando pelo Senhor. Se só tem 10 pessoas, somos 10 pessoas queimando pelo Senhor. Se somos 1000 pessoas, que sejamos 1000 pessoas queimando pelo Senhor. Mas que o fogo nunca se apague. Que a chama nunca se apague, querido. Como diz a canção, que o vento dos aplausos não apague o fogo em nós. E as luzes que se acendem não ofusquem o brilho dele em nós. Não há problema nenhum, querido. Pode vir todos os aplausos. Você que vai decidir se esse fogo vai se apagar ou não. Pode se acender todas as luzes. Porque fica tranquilo, se você permanecer no Senhor firme, dentro da sua medida, uma hora Ele te tira de trás das malhadas. A pergunta é, você e eu estamos preparados para sair de trás das malhadas? Você sabe o que significa sair de trás das malhadas? Quem não sabe, dá um tchau para mim. Eu explico. Assim tem que ser, eu explico. Davi estava atrás das malhadas. E o Senhor foi lá e tirou ele de trás das malhadas. Eu amo esse texto. Lá pelos anos 2000, eles fizeram uma canção sobre isso, linda. Falando sobre tirar de trás das malhadas. E é sobre esse Davi que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. Agora a gente vai pular para 1 Samuel 19. Ok? 1 Samuel 19. Vai ser onde nós vamos caminhar boa parte desta noite. 1 Samuel capítulo 19. Abre correndo aí. Hoje não tem café não, gente? Hoje tem café? Cambada de pecador, gente. Eu prometi para a igreja que sempre ia ter café até a volta de Jesus. Ó, esses diáconos aí, ó, só Jesus, cara. Deus ouviu as nossas orações e ficou um pouquinho mais fresco, né? Louvado seja Deus. Deus é o Deus do fogo, mas Ele também é o Deus da brisa. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Amém, querido? 1 Samuel 19, acompanhem comigo. Vamos caminhar por esse texto. Vou fazer uma leitura dinâmica aí, me acompanhem. A partir do verso 1. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi, mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul.
Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele se arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois, Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul, e Davi voltou a servi-lo como antes. Verso 8. Houve guerra novamente, e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Agora, observem o verso 9. É a partir daí que começa a nossa conversa nessa noite. Eu precisei ler antes para você entender o contexto. Um dia, não sabemos quanto tempo demorou, mas um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno, enviado por quem? Enviado por quem? Se apoderou dele. Então Davi tocava sua harpa. Verso 10. Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Olha aqui comigo, nós acabamos de dizer que uma lança foi lançada sobre Davi. Um dia aconteceu que o espírito maligno enviado pelo Senhor, o diabo não tem poder nem para enviar os dele, enviado pelo Senhor, e se apossou de Saul. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul foi lá e jogou uma lança na direção dele, e ele se desviou, e dali Davi fugiu. Acontece coisas em nossas vidas que pensamos que é o diabo, mas é o próprio Deus agindo ao nosso favor. Não temos que entender, temos que obedecer. O problema é que você quer entender muitas das coisas, você simplesmente tem que aprender a obedecer. O Senhor não tem obrigação nenhuma em nos dar satisfação de como Ele faz a obra na nossa vida, como Ele quer nos ensinar, como Ele quer nos aprumar, como Ele quer fazer o desenvolvimento da maturidade cristã dentro de nós. É Ele que faz e ponto, eu simplesmente faço o quê? Obedeço. Você pensa comigo, querido, Davi era bom de harpa, Davi tocando harpa, aquela coisa toda, um ambiente bom, comendo do bom e do melhor, dormindo no que havia de melhor na época, tudo à sua disposição. Até porque isso tudo acontecia com Davi? Porque Davi recebeu uma promessa de casamento com a filha de Saul. Por quê? Porque quem matasse Golias, tomava sua filha, a filha de Saul como esposa, e era isento de impostos. Aí coisa boa. Olha que coisa boa, casar com a filha do rei e não ter que pagar imposto nenhum. É um sonho. É um sonho para quem? É um sonho para Deus? Até porque Davi ele não foi interessado na hora de matar o Golias, não teve interesse nenhum, nem nos impostos e nem na futura esposa. Ele simplesmente aponta e digo eu, quem é esse incircunciso aí que está tentando contra o povo de Israel? Você vai entender um pouco mais toda essa ousadia. Amém ou não amém? Amém. Fiquem comigo, preste bem atenção nisso aqui. Olha aqui, o Senhor, Ele quer te tirar de alguns ambientes. O Senhor quer te tirar de perto, às vezes, de algumas pessoas. E para isso, Ele vai endemoniar essas pessoas. E elas vão lançar setas em você. Mas você não será atingido. Isso é só, sabe para quê?
desperta, para de tocar harpa, acorda. Não é esse ambiente que eu quero você. Entenda isso. Eu prego, trago a palavra do Senhor para você. Você que tem que discernir. E o discernimento vem através do Espírito. Se você não está se conectando e buscando o Espírito Santo, querido, não vai ser eu que vou trazer esse discernimento todo para você. Você precisa ter a sua vida com Deus. E com isso entender o que Ele está comunicando para você nessa noite. Amém? Às vezes o Senhor quer tirar você de alguns lugares, de alguns ambientes. Às vezes Ele quer tirar você de algumas situações que você se colocou, que Ele nem queria que você fosse. E até está bom aquele lugar, e a gente até pensa que foi Deus que colocou a gente ali. Mas não foi Deus que colocou, cara. Mas um Deus de misericórdia e graça é o Deus que te tira desse lugar, mas é do jeito dele. E o mais fantástico de Deus é que Ele nunca chega no homem e fala assim, sai porque vai acontecer isso, aquilo, outro, eu tenho assim, assim, ansiado. Isso não traz crescimento nenhum. Isso não traz crescimento nenhum. Você que é pai, você que é mãe, você que será. Eu posso dizer um pouquinho que eu já tenho um de 12, né? Já tenho um pouquinho, não é muito, mas eu já tenho um pouquinho. Pastor Elias já tem mais, que tem uma de 18, 19. 19. Acertei 19? 18, estou te deixando mais velho. Mas tem situações que você precisa ensinar o seu filho e deixar ele enfrentar os desafios. Por exemplo, quando você deixar o seu filho a primeira vez na escola, o coração das mães parte. Por quê? Cara, você cuida aqui, ó. Você cuida aqui. Ninguém cuida melhor do que você, sim ou não? Só se tu for ruim, mas ninguém cuida melhor do que você. Aí você entrega para uma professora, para um porteiro, para um diretor que tu nem sabe quem é, cara. E você só se apega em quem? Em Jesus. Senhor, guarda. Por isso que todas as vezes que eu levo meus filhos para a escola, eu boto a mão na cabeça deles na portaria da escola. A Débora é quando sai de casa que ela vai de van, mas o Azaf, quando a gente estava de carro, quando eu deixava, eu falava assim, Senhor, guarda o corpo, a alma e o espírito, protege os olhos e os ouvidos. Não estava nem aí para quem estava me olhando. É meu filho, eu vou criar, eu vou proteger. Aí você deixa lá. Aí acontecem situações que vai acontecer. E não é tudo que você tem que ir lá tirar satisfação. Você tem que aprender a deixar o seu filho crescer. Senão vai ser mais um mimado. Talvez até parecido com você. Porque não te deram limites quando tinham que te dar. Aí a vida vai te dar. Eu sou um cara assim, meu irmão. Eu quero botar os meus todos debaixo das minhas asas. Eu sou assim, aqui, ó. Às vezes é a Fabi que fala assim, Jonathan, deixa o Azaf um pouquinho, que às vezes eu não quero deixar ele na padaria, fico preocupado. Não, deixa que eu vou, eu gosto de ir. Gosta nada, Jonathan, deixa o guri ir. Andar de moto. E olha aqui, ó. Uma vez a Débora chegou e falou assim, pai, as meninas na van estão me perturbando, estão falando isso, isso, outro. Subiu o sangue aqui, ó. Já viu aqueles desenhos que o sangue sobe e a cabeça vai ficando vermelho quase explode? Foi o meu. Vou arrebentar cada uma. Aí o Espírito Santo de Deus fez o termômetro abaixar. Porque se você não tem vida com o Espírito Santo, querido, você só faz aquilo que você quer fazer, não o que Ele quer que você faça. Abaixei o termômetro e falei assim, minha filha, o que está acontecendo? Ela me explicou. Eu falei, você tem que tomar essa e essa atitude. Mas você precisa vencer isso. Falei com o coração partido, a vontade de entrar dentro da van. Mas se você sempre quiser sair em defesa, nunca vai crescer. Por isso que talvez você não cresceu. Mas eu creio que em nome de Jesus, você está permitindo o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida e você tem crescido em graça e conhecimento. Eu creio nisso. Porque eu aprendi desse jeito, querido. Excelentíssimo meu pai, eu amo, cara. Não fala dele não, senão vai dar ruim. Mas ele me protegeu demais, pastor. E deu trabalho depois. Deu trabalho depois. Então eu estou te dizendo com propriedade. Eu posso falar. Deu um trabalhão, cara. E hoje eu não faço isso com a Azaf. Deu trabalho ou não deu trabalho, meu bem? Não precisa falar muito também não, né? Poxa, foi muito sim, foi muito. Hoje eu faço diferente, o Azaf, aí meu pai, quando eu faço uma videochamada, eu mostro
que eu botei o Azaf para fazer, entendeu? Aí, ó. Aqui, ó. Aí ele, mas não bota o guri para fazer isso não. Vai fazer sim, estou criando um homem. Vai fazer sim. Estou criando um homem. Amém ou não amém? Ninguém dá amém nessa hora. Só me ame, querido, só me ame. Eu amo tanto vocês nem imaginam. O Senhor só quer te tirar desse lugar. Ele vai fazer o que for preciso. Se é um lugar de imaturidade, Ele vai fazer você crescer. Se é um lugar de meninice, Ele vai fazer você crescer. Se é um lugar de mentira, Ele vai fazer você crescer. Se é um lugar de fofoca, Ele vai fazer você crescer. Se é um lugar de desonra, Ele vai fazer você crescer. Só que você pode minimizar a dor, obedecendo. Quando você sai debaixo do jugo da lei e entra na bênção da graça, você entende que você não faz porque você é obrigado a fazer como a lei diz. É só você entender. Por exemplo, se eu posso dar um exemplo aqui. Você não dizima porque a lei diz, porque vai vir maldição. Você faz pela graça. Sabe como? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para Ele. Por que você não sonega na tua empresa? Porque tudo que tenho, tudo que eu sou é para Ele. Por que você não mente? Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para Ele. Não é porque a lei diz. Porque a lei, como o Romanos fala, ela vai aguçar mais ainda a nossa vontade de pecar. Mas quando eu olho para Ele, eu não faço isso porque é o meu Deus. Hoje a Zaf e eu fazendo a leitura em dia. A gente fazendo a leitura, pastor. Chegou uma hora que eu virei para ele, em algum contexto do texto, virei para ele e falei assim, se um dia o pai sair da casinha e envergonhar o nome do Senhor, não tenha parte comigo. Não desonre Jesus. Se afaste de mim. Só ora pelo pai. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Eu também sei. Mas eu só estou te avisando. Porque nada é motivo. Não existe motivo debaixo desse céu para entristecermos o coração do nosso Redentor. Teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, o papagaio, o periquito, teu filho, tua filha pode ser a pessoa que você mais ama nesse mundo. Está errado. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é Jesus Cristo. Porque não foi a Fabíola que morreu por mim na cruz. Não foi Azaf, não foi Débora, não foi Judá. O que você faria para honrar o nome de Jesus? O que você faria? Eu me lembro que ele me contou uma coisa muito interessante. E ele disse assim, papai, quando eu estava jogando, eu jogava com um gurizinho na internet, que a gente sempre jogava bem. Aí ele começou a vir com uns papos tortos. E o que você fez? Eu bloqueei ele, nunca mais joguei com ele. Falei, cara, a oração do justo nunca volta vazia. Tenho orado pelos meus filhos. Hoje o Judá acordou no berço, eu peguei ele e coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, a palavra profética está nos teus lábios, que os teus ouvidos sejam destapados, que você venha a entender os tempos e o modo de conduzir. Comecei a profetizar sobre a vida do meu filho, assim, do nada. Tive revelação, não tive nada não. Sou pai, querido, é meu dever. Meti a mão na cabeça do Judá e eu falei, pode orar em língua, meu irmão. E eu orei, botei a mão na cabeça dele e profetizei. A pergunta é, você tem colocado a mão na cabeça da tua esposa, tem profetizado sobre ela? Você tem colocado a mão na cabeça do teu marido, tem profetizado sobre ele? Você que é mãe, você que é pai principalmente, tem posto a mão na cabeça do seu filho, tem profetizado? Pastor, eu não sei o que profetizar. Profetiza aquilo que você não quer que ele faça o que você fez, ou ainda faz. É um bom começo para profetizar. Já é um bom começo. Mas faça alguma coisa, cara. Vir aqui no domingo à noite não vai mudar nada se você não colocar tudo que esse ambiente proporciona em prática. Quando na adoração nós nos quebrantamos, se quebrante a semana inteira. Quando uma palavra você pega essa, você entende ela e você vai ruminando ela durante toda a semana.
E é todas as palavras. Ah, querido, se você não pegou o que foi pregado domingo passado, você perdeu se tu não veio, cara. Pastor Michel deu uma aula aqui para nós, na hora da oferta. Pastor Elias falou sobre o mal desse século, e você fez o quê? O que você faz com essa palavra? Você coloca na gaveta? Você coloca na estante das palavras de domingo? Por favor, querido. Eu quero que essa palavra desça ao teu coração recheada de amor. Não pense que eu estou batendo. Eu não tenho poder para bater na noiva. Mas a correção sim, em amor. Se você ler pelo menos as cartas, você vai ver que toda vez Paulo começa, Paulo, escravo, prisioneiro, servo de Cristo. Sabe por que ele já começa assim? Se você continuar a carta, você já vê que ele vem, corrigindo para o arrependimento. É tanto que ele diz isso. Ele já fala assim, eu sou livre de vocês, eu sou escravo dele. Tudo que ele me mandar dizer, eu vou dizer. Porque é para o teu crescimento, para o teu avanço, para o teu desenvolvimento. Simples assim. O Senhor quer te tirar de alguns lugares que te fazem prisioneiros. E não é lugar ruim não, tá? Davi não estava acorrentado. Davi não estava numa cela. Davi estava tocando harpa na presença do rei. Eu nunca fui na presença de um rei não, cara. Deve ser uma coisa muito bacana. Imagina você encontrar com a rainha Elizabeth. Cara, deve ser muito bacana. Que loucura, né? E ele estava ali, tocando harpa, cara. Saul se endemoniou. Deus mandou um demônio. Eu estou tentando avançar no texto. Deus mandou um demônio. Isso quebra a narrativa de um monte de gente, que Satanás não tem poder nem com os seus. Ele não manda nem dos dele. Até o diabo é o diabo de Deus. Servo de Deus. Que faz o que Deus quer. Você que tem que discernir que se as setas estão vindo para a tua direção, não é o Senhor fazendo você ficar atento. Amém ou não amém? Estão comigo? Glória a Deus. Sabe o que isso se chama? É a multiforme de Deus para nos despertar. Quero ver se você tem ousadia de repetir um negócio aqui que eu vou te dizer. Deus. Aí você repete se você quiser, tá? Vou até fechar o olho para não te constranger. Deus, faça o que for preciso para me despertar. Ai, pastor, eu não quis orar isso aí não, que é muito ousado. Continue com o olho fechado, uma hora você cai. Só com os olhos abertos você consegue ver o caminho. Vamos pular para o verso 18? Assim Davi escapou e foi a Ramá, para encontrar-se com... Ele foi se encontrar com quem? Não fecha a Bíblia não, crente. Verso 18 do capítulo 19 de 1 Samuel. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel. Está escrito isso aí, não? Ah, tá. Sei que eu estava lendo em um lugar errado aqui. Samuel. Olha que interessante. Se você vê o título mais em cima, diz assim, Mical salva a vida de Davi. Só que é a mesma Mical que fala besteira para ele lá na frente. Isso depende do quanto você quer ser sábia, mulher. Hoje você pode salvar seu marido, mas amanhã você pode tentar destruí-lo. É a mesma Mical, querido. É a mesma. É a mesma Mical que salvou Davi e lá na frente estava amaldiçoando a vida do cara. É o quanto você permanece no Senhor que vai determinar se você abençoa ou se você amaldiçoa. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel. Sabe qual é o mais legal? É isso aqui, As condições e circunstâncias que Davi se encontrava levaram ao profeta, o levaram de encontro à voz profética para ter
uma direção, para ter um norte. Essa lança que veio em direção a Davi, lançada por Saul, que estava endemoniado, um demônio que o Senhor mandou, num ambiente lindo, bonitinho, estava empurrando ele para estar com o profeta. Sabe o que significa para nós? O Senhor está usando, Ele usa até o capeta para te empurrar por uma voz profética, para você compreender e entender o que Ele quer comunicar para você e te dar um norte. Essa era a hora que você falava assim, glória a Deus. Está muito dura ou vocês só estão atentos? Atento? Se estiver duro eu vou continuar. Com muito amor, recheado em amor. Sabe o que significa ramar? Pega esses pontos, estou te dando as dicas de como você estudar a Bíblia. E vai fazer todo sentido. Sabe o que significa ramar? Colina. Quando você ouve a voz profética de Deus te apontando um caminho, você começa numa subida. Tu entendeu isso não? Quando você ouve a voz de Deus, você começa a subir. Só que aí você para pensar o seguinte, Davi estava no ambiente ali, ó, na sala do trono do rei, tocando harpa. E o Senhor falou assim, não é aí que eu te quero, eu quero que você suba a colina. Já subiu uma colina? Dependendo dela dá trabalho. Tem pedra pelo caminho, você pode escorregar, pode ter animaizinhos peçonhentos que podem tentar lhe atacar. Fora os mosquitos que não vai sair das pernas. É um lugar totalmente adverso, é um lugar totalmente diferente do ambiente que estava. Aí você acha que você estava naquele lugar tão bonitinho, que foi Satanás que te tirou e começou a fazer você subir. Satanás nunca vai te colocar num lugar difícil de subir, ele vai fazer você subir de forma fácil. Bem rápido, para o teu tombo ser maior e mais rápido. Só que o Senhor não, Ele traz você numa constância e numa perseverança. Vamos subir? A gente começa pela colina. Não vou te colocar lá no topo de helicóptero. Tu precisa subir, meu irmão. Por isso que você precisa perseverar na palavra. Por isso que você precisa perseverar na oração. Por isso que você precisa perseverar no jejum. Jejum é bom, sim ou não? Tá que não! Te edifica, sim ou não? Sim! É bom fazer jejum, William? Não é, cara? Gosta de fazer jejum, Geazi? Vou perguntar para o pastor ele não, que é capaz de falar que gosta. Tu gosta, pastor, de fazer jejum, pastor? Tu gosta de fazer jejum? Tá vendo aí, ó? Eu não gosto não, sou eu não curto. Mas eu faço. E sei o benefício que ele tem. Só que aí, ó, eu duvido que você nunca fez isso. Você acorda de manhã, você lembra, sabe por quê? Porque o Espírito Santo te lembrou. Aí às vezes você faz assim, ó, eu vou empurrar para amanhã. Vou nem mandar você levantar a mão, mas eu já fiz isso. Se tem que alguém tem que ser exemplo nesse lugar, sou eu. Eu já fiz, pai, eu empurro para amanhã. Só que eu vou perder aquilo que ele quer me dar hoje. Não amanhã. E sabe qual é o mais interessante? Eu vivo falando isso e vou continuar falando. A gente fica o dia inteiro com fome. Tem hora que ela aguça, tem hora que ela não aguça tanto. Normal. Mas quando dá as 6 horas e você vai comer, você come em 10 minutos. E você vê que o que você passou com o Senhor, o que você está construindo com Ele, não tem como botar numa balança com apenas 10 minutos de um alimento que acabou tão rápido, que você já se encheu tão rápido. Só que o jejum faz você se encher a longo prazo. E na hora certa, de repente ele faz algo em você. Porque não é quando você quer, é a hora que ele quer. Você só precisa estar preparado. Repita assim comigo. Eu não posso me preparar para a guerra no dia da guerra. Faz sentido? Claro que não, não faz sentido se preparar para a guerra no dia da guerra.
Só que aí você e eu não queremos subir a colina. Por quê? Você nem sabe o que tem lá, o que custa ir. Claro que você sabe. É o Senhor Jesus. É mais do que uma bênção que Ele pode te dar, é a presença dEle. Pastor, sério? Sim, acompanha comigo, por favor, crente. Falamos que Ramá significa o quê? Oi? Colina. Verso 20, na segunda parte, diz assim, ó: chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Começaram a observar umas coisas acontecendo, umas doideiradas, umas coisas boas, uma turma do manto. Pula lá para o capítulo 21 agora. Pulou para o capítulo 21, está comigo? Sim ou não? Vamos aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Davi foi à cidade de... Vamos, gente. Davi foi na cidade de Nobe. O que significa Nobe? Repita assim comigo: lugar alto. Vai acompanhando comigo. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Você sabe o que significa Aimeleque? Significa: meu irmão é rei. Vai acompanhando essa construção e vê se não vale a pena sair de um lugar que você pensa que era bom. Você começa a subir um lugar que você olha e acha que é ruim. E olha para onde o Senhor está te levando. E foi um endemoniado que fez você ir para esse lugar. Às vezes você está querendo que venha um irmão rodando. Coloque a mão na tua cabeça e profetiza. E o Senhor já está enviando um monte de endemoniado aí, ó, para te acordar. E você não acorda. Não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus já está falando nos endemoniados e você não está nem vendo. Tu está entendendo o que eu estou tentando dizer? Sim ou não? Se não tiver, fala, tá? Aimeleque significa: meu irmão é rei. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Porque ninguém o acompanhou. O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque estou aqui. E disse a meus homens: onde podem me encontrar depois? Verso 3, agora, qual foi a pergunta que ele fez? O que tem para comer? Aí olha só, Davi pede assim, ó: dê-me 5 pães, ou qualquer outra coisa que tiver. Vamos falar sobre tipologia. Sabe o que significa o número 5 na palavra? Quando você começa a observar, fala assim: número 5 significa graça. O número 5 simboliza graça. Então Davi, ele vai por um lugar alto, encontra um cara que o irmão dele é rei, e pede assim, ó: me vê o pão da graça. Me vê o pão da graça. Porque ele pede quantos? 5 pães. E não tinha 2 peixinhos. Ele pede 5 pães. Eu quero comer do pão da graça. Continua aqui comigo. Verso 4. Olha aqui. Olha o verso 4. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham deitado com mulheres recentemente. Então olha aqui, ó. Para eu comer o pão da graça, há uma condição. E que condição é essa para eu poder comer o pão da graça? Para recebermos a revelação de Deus, devemos negar os prazeres da carne. A minha pergunta é: você quer receber a revelação de Deus na sua vida, sim ou não? Negue os prazeres da sua carne. Ponto final. Negue os prazeres da sua carne. O jejum te ajuda a isso. A você, o teu espírito está sob o governo da sua carne. Morreu hoje Dave Robertson. Você sabe quem é esse cara? É o cara que mais falou em vida no espírito no planeta. Um cara que se moveu em sinais e maravilhas que você não imagina. Quer um material para entender
para entender o poder de Deus, para entender oração em línguas principalmente, é Dave Robertson. Mas é só para quem realmente quer vida no Espírito, que é um livro de quase 600 páginas. Só se você quer muito mesmo. Só se você quer muito mesmo. Negue os prazeres da carne. Não existe pão da graça. Não existe revelação para aqueles que se entregam aos prazeres da carne. Não tem. Você pode pensar que é Deus que está te dando, não é. É o Deus que você criou, não o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que você criou dá tudo o que você quer, responde tudo o que você pede. Mas o Deus criador dos céus e da terra faz do jeito dele. Ontem, hoje e amanhã vai continuar a fazer do jeito dele. Quer o pão da graça? Negue os prazeres da carne, negue as suas próprias vontades, negue os seus próprios desejos. Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa ocasião. Vamos continuar. Verso 6. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença. Sabe o que significa pão da presença? Pães da presença é o pão da face de Deus, é o pão da comunhão, é o pão da consagração. Só que aqui ele fala os pães da graça. Mas sabe quem é o pão? Quem é o pão, querido? Querido, quem é o pão? Quem? Quem você acha que de quem você acha que Davi estava se alimentando ali? De Cristo. A minha pergunta é: de quem você tem se alimentado nesses dias? De quem você tem se alimentado nesse tempo? De quem você tem se alimentado? De quem? Que sacerdote é esse que você está buscando que está te dando um pão podre? Para de seguir esses caras que se dizem sacerdotes, mas é um bando de coach na internet. Falando que você tem que buscar a tua melhor versão. Para que eu vou buscar a minha melhor versão? Se eu já sou nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Só que sabe o que acontece? A gente faz um monte de coisa para evitar abrir isso daqui. A gente olha, arrasta para cima, a gente olha tudo. A gente olha tudo. Tudo. Menos a palavra. Se você não abre a palavra durante a semana, pelo menos aqui tu escuta, né? Sabe qual é o mais fantástico quando você acaba uma leitura anual, quando você acaba uma leitura igual nós estamos fazendo de 40 dias? Sabe qual é o mais maneiro? É começar tudo de novo. Porque a gente nunca vai deixar de ler a palavra. Nunca vamos deixar de se alimentar desse pão sagrado. Nunca vamos deixar de se alimentar do pão da vida. Minha pergunta novamente é: de qual pão você tem comido? Porque aqui, o sacerdote, é muito bacana ver que Samuel especificou como estava o pão. Isso é para deixar claro para a gente. Olha aqui, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Quando eu fui buscar essa palavra no original, pão fresco aqui, sabe o que significa, querido? Pão fresco também pode ser lido como quentes, referindo-se à paixão, a inflamar-se. Sabe o que é comer um pão quente? Ou um pão quentinho é bom, não é? Você passa a manteiga assim, ela derrete assim, vai pingando, você vai pegando com a mão. Obrigado, Jesus. Sabe por que eu e você temos que comer um pão bem quente, bem fresco? Esse fresco não é geladinho, é quente. É para você comer e ficar assim.
e não falar. Ficar bem quietinho, se alimentando do pão da vida. E é bom que queime a língua, que assim a gente fica um tempão sem falar. Assim a gente fica um tempão sem falar. Minha pergunta novamente, de qual pão você tem se alimentado nesses dias? Porque existe um pão fresco, existe um pão quente, um pão que está incendiando, que depois que você comer vai gerar paixão, vai inflamar você. Você não vai fazer mais nada porque a lei diz, você faz pela graça, olhando para Ele, eu faço tudo para honrar a tua vida, a tua morte, eu faço tudo para honrar a tua glória. É fácil? Claro que não! É difícil? É impossível? Não! Nada é impossível para os que creem. Aí eu faço outra pergunta, em quem você tem crido? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, quando nós cremos nele, Ele faz o impossível. Mas ninguém faz o impossível, só Ele. O resto, querido, é pirata. Só existe um original. O resto é cópia, e cópia não presta. Se você não tem aberto a palavra original, com certeza você está lendo uma pirataria que fizeram aí fora. Coma esse pão e incendeie o seu interior. Diga assim comigo, fecha os olhos e diga assim: Senhor, eu quero sim comer do pão da presença. Jesus, eu quero sim comer do pão da vida e ser incendiado por Ti. Você já conseguiu ver algum vídeo? Infelizmente, é o único exemplo que eu posso te dar agora, mas você vai entender a minha analogia. Você consegue ver em algum vídeo, você já conseguiu ver em algum vídeo uma pessoa pegando fogo? Já viu alguma vez na sua vida alguém pegando fogo? Ela fica parada? Porque o fogo não nos deixa ficar parado. Se você incendiar pelo Senhor, fica tranquilo, você não vai ficar parado. Vamos continuar. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Agora pega essa. Davi perguntou a Aimeleque. O que significava Aimeleque mesmo? Meu irmão é rei. Aí ele perguntou para Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, verso 9: tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Para aí. Para aí, eu quero que você entenda algo aqui, ó. Entenda uma coisa, se você estudar um pouquinho da história de Israel, e tem um livro, As Guerras na Bíblia, é fantástico esse livro, muito bacana. Foram 3 generais, 2 britânicos e 1 americano, que fizeram esse livro com um olhar militar, mas olhando como é que eram as campanhas de guerra de Israel. É fantástico, muito bacana. E sabe qual é interessante? Quando havia um duelo, quando havia algo assim, o que vencia ficava com o armamento daquele que perdia. Quem ganhou a batalha? Se você leu a Bíblia, Davi ou Golias? Quem ganhou a luta? Davi, óbvio, sabemos disso, Davi ganhou. Então a espada de Golias era de direito de quem? Por que Davi então não estava com a espada? Porque ele não estava preparado para empunhar a espada. Ele estava aqui, ó, harpinha, ambiente bom, só que ele estava na presença do rei errado. Há um tempo de empunhar a espada, mas você precisa identificar na presença de qual rei você está. Você está pegando isso, gente, hoje?
Você precisa identificar na presença de qual rei você está. Isso vai determinar se você está com uma harpa ou se você está com uma espada. Continuando o verso 9. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Para aí. Agora ouve com todo amor e com todo carinho. A espada era de Davi por direito, mas ele só poderia tê-la quando ele estivesse em um lugar mais alto, desfrutando da comunhão sobrenatural. Em Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E vemos que ela estava enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Vamos por um pouquinho aqui para uma aulinha de tipologia bíblica e de história de Israel e do tabernáculo. Vamos juntar essas 3 aulinhas aqui, você vai entender todo um contexto. Por isso que se você tem uma Bíblia de estudo, você tem que saber usar ela. Se você tem algum, compre livros teológicos. Quer começar com uma coisa boa? Comece com um dicionário bíblico e comece com um comentário bíblico. Vai te ajudar bastante. Invista no teu conhecimento. Você não precisa comprar para ser pastor. Você faz isso para você crescer no Senhor. Para você poder instruir os seus filhos. Instruir a sua casa e não ser enganado pelos falsos. Em Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, e vemos que ela estava enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Esse colete é posto aqui, ó, no peitoral. Essa estola, como é que pode ser chamada também, essa estola sacerdotal, era somente para os sacerdotes. E no colete havia 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Isso mostrava para as tribos que o sacerdote intercedia pelas tribos. Então, quando o sacerdote estava com aquele colete, com a estola sacerdotal, se você pegar uma Bíblia de estudo, se você estiver em casa e folhear nessa parte, você vai ver um coletezinho, algumas vão estar coloridos, outros vão estar em pretinho, mas você vai ver que vinha 12 pedras preciosas. Se você, dependendo da Bíblia que você tem, se você ver o comentário, vai dizer até o valor estimado daquelas pedras. Só para você ter noção do que o Senhor faz com aquilo que a gente acha que é valioso. 12 pedras. Quando aquele cara estava com aquela estola sacerdotal, passava a tribo e olhava assim, ó. Uau, ele está intercedendo por nós. Ele está guerreando uma guerra que eu não posso guerrear, só ele pode. Porque ele foi chamado para guerrear essa guerra. Entenda isso. Havia 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Isso mostrava para as tribos que o sacerdote intercedia pelas tribos. 12, mais uma aulinha aqui, tipologia bíblica. 12 vai falar sobre governo. 12 vai falar sobre governo. É muito bacana, né? Haviam 12 tribos, haviam 12 tribos, haviam 12 apóstolos, mas desde sempre na eternidade já havia 24 anciãos. Joguei no ar, vocês pensem aí, qualquer outro dia eu respondo isso. Joguei no ar. Como é que poderia haver 24 anciãos na eternidade se os caras ainda estavam ali fazendo toda a coisa acontecer? Como é que pode? Se João viu 24 anciãos e ele também era um apóstolo. Arrasta para cima. Te instigar a ler, cara, estudar. Fazer uns textos persuasivos. Como é que é persuasivo que fala? Te estimular a ler, cara, por favor. Olha aqui, ó. 12 fala sobre governo. 12 fala sobre autoridade. Agora aqui, olha para mim. Como você quer ser... Até apagou aqui o tablet. Olha para mim, por favor. Como você quer ser chamado de sacerdote se não carrega a espada do Espírito, a palavra de Deus, no peito, escondido dentro, mas que manifesta fora com pedras preciosas, mostrando e reluzindo a todos que você é o intercessor da sua casa, da sua família e da sua igreja? Quer ser chamado de sacerdote? Tenha atitude e caráter de sacerdote. Você quer ser chamado de sacerdote? Tenha atitude, tenha caráter de sacerdote. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pela tua igreja.
Se você está aqui porque você acredita nisso, se você não acredita, o que você está fazendo aqui? Mas eu sei que tu acredita, então vamos junto. É para gastar a vida, se não é, querido, vai ver Faustão. Vai para o shopping, vai para qualquer lugar. Mas aqui é gastar, querido. É você podendo fazer qualquer outra coisa, mas você está mergulhado nas Escrituras, sabe por quê? Porque a palavra precisa estar aqui, ó, no teu peito. Por isso que a espada estava rolada num pano atrás do peitoral. Isso mostra que, ó, para reluzir as pedras aqui, precisa ter uma palavra queimando aqui. A pergunta é, a palavra está queimando aqui em você? Se não está, está errado, querido. Ela precisa queimar. E quando eu falo querido, eu falo para as queridas também. Amém, meninas? Amém, mulheres? É querida também, não é só os queridos, não. Porque precisa queimar em você também. Para de jogar tudo na conta do teu marido. Seja mulher e faça o que precisa ser feito. Busque o Senhor, jejue, ore, medite nas Escrituras. Bota a mão na cabeça e fala assim, Senhor, abençoa ele. Mas você não quer nada. Tem atitude de uma mulher cristã. Até porque, querida, a sua salvação não depende de quanto teu marido busca ou não. Ela depende exclusivamente de você. Teu marido pode ser a quarta pessoa da Trindade. Se você não reconhecer o Senhor e buscar Ele intensamente, tchau e pensa, a eternidade não será o teu lugar. Amém? Eu amo vocês, com todo carinho e respeito. Mas o meu Senhor está acima de tudo e de todos. Busque ao Senhor. Mais uma vez, quer ser chamado de sacerdote, tenha atitude e tenha caráter de sacerdote. Não existe... Ei, para essa palavra ser retirada, ela precisa ser tirada daqui, ó. Não adianta você querer mostrar um peitoral lindo, maravilhoso. Eu sou o santo, eu sou o sacerdote da minha casa. Não é nada, querido, se a palavra não está atrás queimando. Porque só o fogo consegue iluminar. Você pode ter as pedras preciosas mais lindas no teu peito, fazer o de melhor. As pessoas olharem, uau, se está apagado não faz sentido nenhum. Mas sabe o que faz reluzir? É o fogo da palavra de Deus em você. O quanto esse fogo tem queimado, não tem deixado você ficar parado no mesmo lugar. O quanto você tem gastado a tua vida. Você acha que eu gasto a minha vida porque eu sou pastor? Tu é burro. Eu não gasto a minha vida porque eu sou pastor, eu gasto porque eu sou apaixonado por Ele, cara. E eu quero ser ainda mais. Eu quero queimar por Ele, eu quero ver meus filhos voando no Senhor. E eles não precisam ter título. Eles só precisam queimar. Queimar! Arranca essa porcaria de título. Eu nunca quis. Eu quero Ele, cara. Porque eu fiz muita cagada antes, eu perdi tempo. Eu perdi tempo. Eu não posso perder tempo. O Senhor que me cuida, o Senhor que me guarda, cara. Ei! Se o Senhor não cuidar e vigiar, se o Senhor não proteger, em vão vigia. Já entrei na casa de um monte de gente com Covid, cara, nunca peguei. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, que se eu pegar, Ele quis que eu pegasse. Mas eu falei, Senhor, não posso deixar algumas pessoas para trás. Só que você quer um monte de coisa, você tem um discurso lindo, mas você não tem devoção, tu não tem zelo, tu não tem paixão. Tu fala que quer gastar a vida, mas não gasta. Muda, cara, por favor. Vamos ganhar essa velha para Jesus. É para encher o reino, nem esse lugar não. Se a gente ganhar uma pessoa e ela for para outro lugar, amém, pelo menos vamos apontar um lugar sadio. Vocês sabem que eu sempre falo isso desde o início. Eu quero que as pessoas venham ouvir o que nós carregamos, claro que eu quero. Não é só o que eu carrego, é o que nós carregamos.
Mas o que você tem construído? Se alguém chegar aqui agora e te pedir algo, você tem algo para dar para ela? Você consegue pelo menos abrir a boca e falar, Jesus te ama? Eu sei das minhas limitações, cara. Eu sei das vergonhas que há dentro de mim. Esses dias eu fui no centro com a pastora, se isso encoraja a tua fé para mostrar que eu sou um humano igual você. Não vivo na Pastolândia. Eu estava em Estância Velha, no centro com a Fabíola, a gente foi de bike solão. Partimos de bike. Você tem que fazer tudo na tua medida. Se eu não tenho carro, é de bike. Se não tem bike, é andando. Não faça nada fora da tua medida. E quem cuida de mim? O Senhor, cara. Cheguei lá para tentar ajeitar o computador lá. E parou um senhorzinho, cara, o senhorzinho saiu no portão, Gease, com uma muleta. Assim, ó. E puxou o assunto comigo. Virou e falou assim, tá vendo essa vaga aqui? Eu que pedi para fazer, por que eles não fizeram aqui na frente? Fica difícil de manobrar. Falei, pá, fica complicado, eu sou eu mesmo que dirijo? Eu sou eu mesmo que dirijo. E ele falou assim, eu tenho essa paralisia do meu lado direito há 54 anos, porque um médico errou uma cirurgia na minha cabeça. E o meu coração queimando para botar a mão nele e orar. E eu não orei. Você acha que eu não tenho coisas para avançar e vencer também? Se você acha que eu sou todo poderoso, que eu tenho um discurso maravilhoso, vai embora, cara. Aqui, a pastosada é verdadeira. Nós falamos a verdade. Nós falamos a verdade. Eu queria ter posto a mão nele, cara. Não precisava ninguém ver, eu só queria ir lá atrás, botar a mão nele e orar, seja curado. Mas eu não consegui, cara. Mas eu cheguei em casa chorando e falei isso para minha esposa. Falei, cara, que vergonha, eu tenho um negócio para te falar. Eu tinha que ter orado por ele e não orei. Eu não orei. Está pensando que é só você que tem que vencer os seus demônios? Você está pensando que é só você que tem que mergulhar na palavra? Eu boto foto mostrando que eu tô lendo, não é para mostrar que eu sou um bonzão não, querido. É para incentivar outros a ler, você entenda como você quiser, eu sei a intenção do meu coração. Aí tem gente que me manda mensagem assim, nossa, esse sermão vai ser gigantesco. A minha vontade era responder para uma pessoa, trabalha com um amigo nosso aí. A vontade era responder, por que você acha que eu estou lendo para escrever o sermão? Estou lendo para eu crescer, cara. Mas você faz tudo, cara, menos buscar Ele. Você quer subir um lugar mais alto, você quer conhecer o sacerdote, quer comer do pão da graça, quer comer de Jesus, quer pegar a espada. Mas você não sai da presença do rei errado. Vamos ganhar essa cidade para Jesus, cara. Vamos ganhar Novo Hamburgo. Vamos ganhar Ivoti. Vamos ganhar Dois Irmãos, cara. Vamos ganhar. Como? Eu não sei. Quando eu digo que eu não sei, é que o Senhor vai dar aquilo que nós carregamos. Mas a gente precisa estar junto. E a pergunta que eu faço, a gente está junto? Porque o estar junto não é só encher isso aqui de domingo. O estar junto é você entender que a segunda você tem um dever, você tem uma tarefa. Você, marido, tem uma tarefa com Cristo, com a tua esposa e com teus filhos. Só que você não consegue cumprir essa tarefa, mas você tem a cara de pau de querer fazer o teu filho cumprir tarefas. Cara, tem sido fantástico todos os dias abrir a Bíblia com meu filho e ler. Qual o tempo que você gasta com teus filhos? Vocês que não têm filhos ainda, podem ter o discurso mais lindo, eu quero ver depois que ter. Vão fazer? Façam. Façam para a honra e a glória dele. Eu já separei um livro que eu quero comprar, que eu vou começar a ler para ajudar. Pastor, ele não entende, o espírito dele entende. O espírito dele entende. Mas o que você tem feito? O quê? Vamos ter zelo, vamos ter devoção, vamos ter paixão por Ele.
Deus, eu insisto numa coisa que tinha que ser óbvio para você. A gente está falando do Criador dos céus e da terra. A gente está falando de Jesus, cara. Morreu por mim, morreu por ti. Mas a gente tem que fazer um esforço para você buscar a presença daquele que te salvou do império das trevas. Você faz tudo o dia inteiro, cara, e sempre dá desculpa. São em momentos de palavra que o Senhor vai te entregar cada coisa que você nem imagina. Não é aqui não, é em casa. Eu lendo a Bíblia com ele e tal, e houve um desentendimento entre os irmãos. Quem é irmão sabe, faísca sai toda hora. E lá em casa não é diferente, estava saindo faísca. E eu só virei para Azaf e a gente estava lendo um texto sobre semear. Virei para ele e falei assim, ó, não tente viver na semeadura do outro. Você não vai querer fazer porque o outro não está fazendo, não reclame também por não colher o que o outro também não está colhendo. Eu estou gastando a minha vida, cara. Se você não quer, o problema é teu, mas não me atrapalha. Eu estou gastando a minha vida. Eu não estou construindo aqui uma tremenda salarial bacana, não. Só que não adianta você ter um discurso bonito perto de mim. Quando o negócio pega, você não faz. Isso não é gastar a vida. Você tem dado o teu tempo, você tem dado os teus talentos, você tem dado as tuas finanças para o Senhor? Isso daqui não é mensagem apelativa não, querido. É para você viver aquilo que Ele quer que você viva nessa terra. Se você nasceu homem, seja homem, seja homem. Se você nasceu mulher, seja mulher de Deus. Lá em casa a gente conversando, e as contas deu umas apertadas, o Senhor mudou algumas coisas, e ela começou a ficar preocupada. Eu falei, não fique, o BO é meu, quem tem que estar dor de cabeça aqui em casa sou eu. Porque quem tem que morrer primeiro é homem. Então deixa a minha cabeça esquentar. Falei ou não falei? E ela fez assim, então tá bom. Eu falei assim, o BO é meu, quem nasceu homem fui eu. Não vou fugir daquilo que é eu que tenho que fazer. Muitas das vezes, você e eu temos medo de abrir a palavra, porque ela vai dividir juntas e medulas. Ela vai fazer uma cirurgia dentro de você. E você não quer viver isso. Porque do jeito que você está, na presença de um rei que você nem sabe quem é, tá bom. Eu amo vocês. E para alguns, já dei prova que amo. E quando acontecer algo que eu vou ter que provar, eu vou provar para vocês o quanto eu amo. Que realmente eu dou 90% para aqueles que comem junto a carne do pescoço. E não é sobre isso daqui não, querido. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser, Ele envia alguém amanhã que vai depositar R$1 milhão num Pix na conta da igreja. Mas o que você tem feito na segunda, cara? O que tu tem feito na terça? O que tu tem feito na quarta? O que tu tem feito na quinta? O que tu tem feito na sexta? O que tu tem feito? Vamos queimar junto? Ah, tem 30 mil compromissos. Vamos chorar junto? Ah, não dá. Isso muitas das vezes sinaliza que nem em casa faz. Sinaliza, não posso afirmar, não estou dentro da tua casa. Não posso afirmar. Mas sinaliza que não faz nem em casa. E quando faz para mostrar para os outros. Fique de pé. A continuação do verso diz assim, ó, Davi falando assim, me dá essa espada. Ele não pediu por favor. Isso é autoridade. Quando você sobe num lugar alto, mas começando primeiro com uma direção profética, você vai para Ramá,
você começa uma colina, você vai lá e tem um encontro com o profeta, que é muito mais do que um homem. Oi? Não, eu vou para o Aimeleque ainda. Você pega uma colina, você sobe. Depois você vai para Nob, que é um lugar alto. Aí depois você encontra um sacerdote chamado Aimeleque, que meu irmão é rei. Você sente fome. Está vendo como é que é um processo? E o primeiro processo é sair da presença do rei errado. Esse rei pode ser coisas pequenas. Pode ser a série que você nunca deixa de ver. Pode ser o não que você tem que dar para tua esposa e falar assim, agora eu vou entrar para o quarto e ter tempo com ele. É o não que você dá para o teu esposo, meu bem, eu preciso ter um tempo com o Senhor agora, eu te amo. Depois eu te dou até um cafuné, mas agora é dele. Eu estou ensinando, meu guri. Dá um trabalhão. Dá um trabalhão. Falei assim, ó, a gente está meditando junto. Você está gostando? Ele, papai, Paulo tinha muitas responsabilidades, né? Falei, cara, tá entrando no coração dele. Tá entrando. Falei assim, agora, meu filho, você precisa pegar a Alexa, entrar dentro do quarto, fechar e gastar um tempinho. Conversa só com o Senhor do teu jeitinho. Faz isso. Faz pelo papai. Que eu tenho certeza que depois ele vai fazer só pelo Senhor. É um processo. Você encontra meu irmão é rei, Aimeleque. Depois você começa e fala assim, estou com fome, o que tem para comer? Rapaz, você deu sorte, acabou de sair um pão quentinho. Tá, então me vê 5. Eu quero comer do pão da graça. Eu quero comer do pão da vida. Um pão que incendeia o meu interior, que não me deixa ficar no mesmo lugar. Logo à frente eu pergunto, tem alguma arma por aí? Tem sim, tem uma espada que ela é tua por direito, você conquistou ela lá atrás, você só não estava preparado ainda para ela, mas você conquistou. Agora posso te dizer uma coisa, homem e mulher, sabe como é que você conquista essa espada? Pega essa, ele pegou e enfrentou Golias. Quem era Golias? Golias era um filisteu. Qual foi a estratégia do filisteu? Ele sabia, a estratégia de guerra, ele sabia que o exército de Israel era muito maior do que o exército filisteu. Então ele tentou fazer um duelo, pegou o maior de cá, e não trabalhou na força, trabalhou na mente. E sabe qual é o mais bacana? Davi, quando ele foi tirado de trás das malhadas, nada que a gente fala tem ponta solta. Quando Davi foi tirado de trás das malhadas, ele não estava com a mente cauterizada como os soldados estavam. Ele estava ali, ó, enfrentou um leão, enfrentou um urso, adorava ao Senhor. E quando chegou ele, quem se circuncisa? Quem ele acha que ele é? Saul vem e tenta colocar a roupa nele. Não é do teu jeito, Saul, você não está entendendo. É do jeito do Senhor. Cara, eu venho contra, você pode vir contra espada com lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor. Você nem sabe para sair para a guerra, você não sabe nem o nome de quem você está indo. E ele chegou e fez o quê? Ó, pegou uma pedrinha, tem um monte de mensagem aí de qual é o nome das 5 pedras, eu não quero saber o nome das 5 pedras, eu só sei que o cara tomou-lhe uma pedrada, meu irmão. E foi, ó, pá! Aí, ó, ensinam erroneamente para as nossas crianças, não aqui nessa igreja, mas a gente em muitos lugares aprendeu assim. E as crianças pensam que foi a pedrada que matou Golias. Não foi. Foi o quê? Foi com a espada de quem? Do próprio Golias, cara. Mas ele matou como? Ele pegou a espada e enfiou no peito? Enfiou no coração? Sabe o que você tem que fazer? Abençoada e abençoada do Senhor. Sabe como é que você vence isso? Para tomar posse dessa espada que é tua por direito, você precisa, ó, matar esse demônio que age com medo na tua mente. Você precisa arrancar fora a cabeça desse demônio, que ele o tempo inteiro vai ficar jogando em você. Você não consegue, você não é capaz, você não tem poder para isso, você não tem autoridade para aquilo. Vem tentar me enfrentar. Só que a tua mente precisa estar lá atrás das malhadas com o Senhor queimando. Para quando você entrar para essa guerra, você simplesmente fala em nome de quem você está indo. E quando terminar, você só corta a cabeça. Depois que você corta a cabeça, acabou o medo, cara. Aí sim, você vai ter direito de tomar posse dessa espada. A ela é porque ela já é sua por direito. Mas essa espada precisa ser encontrada onde? Aqui atrás. Passei demais hoje, mas vocês me perdoam, não perdoam? Passei demais hoje. Mas eu amo vocês. Não pegue essa palavra como uma afronta.
mas sim como um confronto. Pega essa palavra não com medo, mas pega essa palavra com encorajamento. Pega, releia ela. Chega em casa e leia ela durante a semana. Fala: Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a cortar a cabeça desses demônios que dizem que eu não sou capaz para isso. Porque eu vou em teu nome. Em teu nome. Em teu nome. Amém?